João, olha só, lembra que eu mostrei o shampoo e o condicionador liso de cinema? Eu aproveitei, João, para trazer, porque eu esqueci de falar para as meninas também, que é o seguinte: tem esse creme de tratamento ultra profundo, ó, que é o condicionador, que é um creme de tratamento além do condicionador. Que eu não ia deixar de mostrar isso para as meninas, né? Olha como isso é consistente. O cheiro disso é maravilhoso, menino João. E aí, junto com aquele shampoo e condicionador, gente, liso de cinema, tem esse creme ultra profundo da Novex, ó. Ai, liso de cinema, é um cheiro maravilhoso, tá, meninas? Então é isso aqui também, ó. Vocês acham em qualquer farmácia, em toda a rede de supermercado, liso de cinema, precinho maravilhoso. Beleza. Novex. Meus amores, o meu convidado de hoje pede isso, ó, brilho. Muito brilho, veio pra ele. Vocês pediram e obviamente que o canal é de vocês e eu prontamente atendi. Ele tem 38 anos, é paulista, cantor, dançarino. Ele é intérprete do rei do pop, Michael Jackson. Com vocês, Rodrigo Tizzi. Que prazer, que prazer, que prazer. Querido, volta e meia eu vejo você interagindo lá nas redes sociais dos amigos em comum. Sim. Né? Você se diverte com alguma piada, alguma sim. coisa. Falei, o Rodrigo ainda tem tempo pra passear aqui nas redes sociais e rir das brincadeiras. Eu acho que foi no Bochecha que você tava outro dia, o Bochecha fez algum comentário e você morreu de rir, alguma Sempre. coisa assim. Não. A internet é boa para isso, para Isso, rir. né, Rodrigo? Olha, muito obrigada por você estar aqui, nosso segundo entrevistado dessa 10ª e abençoada terceira temporada aqui no nosso Na Lata. Para mim é um prazer, de verdade. E, poxa, ficamos, eu e a Priscila, minha esposa, muito felizes quando rolou o convite. Ah, que bom. Eu que fico feliz, meu amor. Rodrigo, você começou essa jornada aos 9 anos de idade, né? Comecei... De onde veio esse apreço pelo Michael Jackson? O que te despertou? Eu não sei nem falar exatamente o que, porque minha mãe conta que eu tinha 5 anos quando eu comecei a imitar o Michael em casa e dançar, cantar. Eu acho que é porque o Michael ele tem uma coisa para muita gente que é quase uma coisa de um super-herói. Porque ele é um cara que ele canta e aí tá tendo a briga da gangue, ele separa a gangue e todo mundo começa a dançar. Surgem zumbis, ele bota zumbi para dançar, ele vira pantera, vira avião, ele vira... Eu acho que é um olhar quase de um super-herói. Então eu acho que isso deve ter me encantado quando eu era criança. E aí eu comecei a dançar em casa e tal. Só que eu era muito tímido. Muito. Eu era aquelas crianças que iam em festa infantil. Que era uma qualidade, ou não sei se timidez é uma qualidade ou um defeito, enfim, mas era uma característica, né, peculiar do Michael Jackson, Sim, né, a timidez. Era. E aí eu ia nas festas infantis e eu ficava no canto, assim. Sempre que tem uma foto de minha criança na festa, eu tô no canto vendo as crianças brincar. E a minha mãe me viu dançando, ela falou, poxa, vou colocar ele num curso. Aí me colocou num curso desses de criança pra dançar, desfilar, fazer tudo. E eu não fazia nada. Mas aí um dia teve uma brincadeira de imitar alguém. E eu já tinha um chapéu, uma luva. Imitei o Michael ali, despretensiosamente. E o professor falou, olha... Nasceu ali. Isso fez muito bem, incentiva tal. Então acho que minha mãe viu nisso uma chance de desenvolver um talento e me socializar mais e começou a me incentivar. E aí eu tinha 9 anos, descobri isso e nunca mais parei, porque se você sobe num palco uma vez e aquele lugar, de alguma forma, você pertence àquele lugar, você não vai sair. Sim. E aí eu passei o resto da minha vida fazendo isso, estudando isso e tentando crescer com isso. Levou muito tempo para essa virada, para hoje você fazer esses espetáculos gigantes, com aparatos gigantes? Levou a vida. Eu costumo dizer que hoje o que eu faço e a aceitação que eu tenho, ela é resultado de uma vida. Porque o que eu fazia era um hobby. Quando eu era adolescente, eu falava, mãe, arranja um lugar para eu me apresentar. E a minha mãe arranjava uma festa, uma quermesse, qualquer coisa desse tipo, um concurso. Então era um programa de TV, então era um hobby. E aí eu lembro que um dia me contrataram e falaram, vou te pagar tanto para dançar na festa de tal pessoa. E eu lembro que eu era adolescente e eu falei, não, mas você vai me pagar? Não, mas isso é o que eu faço, você vai me pagar? E eu falei, ué, mas as pessoas pagariam por isso? Então,
eu fui aprendendo a Sim. lidar com isso. E aí eu fui entendendo que se você vai cobrar por esse serviço, você tem que oferecer Uma qualidade. uma qualidade. E em termos de Michael, o nível é, sei lá, imagina, aonde a tua imaginação puder chegar, você deve ir, porque o nível do Michael era muito alto. Então, durante a minha adolescência para a fase adulta, eu comecei a fazer aula de canto, aula de dança, fiz um tempo teatro, e já adulto fiz aula de iluminação cênica, tudo que eu pudesse fazer que me ajudasse a entender Se isso. aperfeiçoar. E aí a gente fazia shows basicamente em eventos, né? Eu fazia show em eventos, em festas. E aí, quando o Michael se foi, eu já me apresentava em teatros pequenos, era uma produção muito pequena. A gente estava vivendo aquela ansiedade do retorno. Então a gente tinha comprado ingresso, estava batalhando para juntar dinheiro e comprar passagem, porque a gente queria, né? Falei, puxa, ele vai voltar, eu tenho que estar lá. E ele se foi. Então, Sim. começa que para mim foi um momento que eu não sabia o que fazer, porque eu pensei, ele se foi, não tem para que eu fazer isso. E eu não queria nem atender nada mais. Foi quando a Priscila pegou e falou, não, deixa que eu cuido disso. Priscila, sua esposa, Minha que esposa. daqui a pouquinho ela vai entrar aqui, gente, porque ela é a dona da banca. É ela que manda no negócio. Ela começou a atender e responder tudo, e aí a gente foi assistir o documentário, né, o This Is It. E aí aquilo mexeu demais assim comigo, porque as pessoas sempre diziam, né, era muito comum a gente ouvir que ele estava acabado, que ele estava louco, estava insano. E aí você vê ele produzindo atento a uma nota. Até muito pouco, um pouquinho antes da morte, Sim, ele estava lá. e você vê que ali show. ele estava íntegro artisticamente, Sim. porque você vê que a banda tá ensaiando, o tecladista troca uma nota, ele faz, não. E já doente, mas com energia danada no palco. Aí eu falei, puxa, eu queria muito, eu não vou poder agradecer, eu não vou poder abraçar ele e agradecer. Então eu queria muito fazer um show para muita gente ir e eu poder falar para essas pessoas. Então a gente ficou 2 anos montando o show, e na ocasião a gente, do melhor quadro que a gente pensava assim, a gente deve fazer esse show uma vez em São Paulo, uma vez no Rio, e aí com muita sorte depois de 1 ano a gente vai voltar em São Paulo e no Rio, e vai ser bacana. Vai ter uma sensação de realização. E desde que o show estreou, na verdade, até hoje, ele não parou de crescer. Então, qual foi seu maior público até hoje? O nosso maior público pagante até hoje foi 3.500 pessoas numa arena no Chile. Mas a gente já fez show em festival para 12. Você fez Rock in Rio, né? Fiz Rock in Rio, que foi uma experiência assim incrível, porque existe muito preconceito quando se fala cover. Cover? Sim. As pessoas me enxergam como cover. Então quando Mas eu cheguei... aspiraram. Quando eu cheguei, eu tava meio com medo, que eu falava, puxa, será que eu pertenço a esse lugar? E aí, quando aconteceu do show rolar, foi tão incrível que aí o CEO do Rock in Rio veio e falou, olha, o que você faz domingo que vem? Eu falei, domingo que vem nada. Ele falou, não, você faz outro show aqui. E aí a gente voltou, e pra mim aquilo foi uma emoção tão grande, porque eu sempre brinco com a Priscila que a grande beleza do que eu faço é eu poder voltar nos palcos que um dia eu fui como público e sonhei. Eu falo, nossa, então o Rock in Rio era um palco que eu já tinha ido em Rock in Rio passado, assistir, e nunca imaginei que um dia eu ia estar em algum palco do Rock in Rio me apresentando. Então foi, nossa, pra mim, pra minha equipe inteira, pra gente, foi um momento muito importante, bacana. né? O Rock in Rio é um lugar onde eu acho que ele carimba o artista, né? Passou por ali, já tem o selo de qualidade. Nossa, foi muito legal. Independente do palco. Soube que nos seus shows tem elevadores. Tem efeitos, explosão, LEDs, lasers e um aparato gigante. Sem patrocínio. Como é que você faz isso? Eu acho que eu faço isso como a maioria dos brasileiros 16 fazem. bailarinos, né? Não, nós somos em 16, 18 pessoas, equipe. Bailarino a gente varia de 4 a 8. Entendi. Como é um show que viaja sem patrocínio, a gente viaja de acordo com a realidade de cada lugar. Você vai se adaptando. Então, mas são músicos ao vivo, técnicos e bailarinos, e figurino para todos os bailarinos.
Então, a gente, quando começou a produzir tudo, a gente produziu, até foi muito engraçado, que era uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que ela já tinha ido muito aos nossos shows. Pequenininho. E aí ele chegou e falou assim pra mim, mas você tem que fazer um dia um show na casa tal. Eu falei, puxa, que lá o show tem que ser grande. Eu tô montando um show, um dia eu chego lá. Aí ele falou, mas o que precisa? Eu falei, cara, é porque é tudo muito caro. Aí ele falou, não, você tem que montar esse show. E quanto você precisa? Na época eu fiquei morrendo de medo de falar o valor. Eu falei, não vou falar o valor todo, falei menos. Mas esse cara foi incrível, que ele falou assim, Aí eu falei, mas... Da próxima vez fala o valor inteiro. E mais Mas um pouquinho de gordurinha pra ficar pra você. Mas foi tão bonito que eu lembro que eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu bote sua empresa? Ele falou, não. Meu sonho da minha vida era ver esse cara no palco. E quando Deus me deu a oportunidade, ele se foi. Então, se você fizer esse show, tá pago. E assim, as coisas, elas são tão malucas que o meu primeiro show no Rio de Janeiro foi nessa casa que ele falou. Vivo Rio? Foi no Citibank Hall, que mudou o nome. Que você vai estar no Citibank de novo? Vou estar de novo em janeiro. Citibank em janeiro, que eu vou ver ele, porque eu não vi ainda. O Paulinho, que te levou pra Santa Catarina. Foi. Aliás, Paulinho, você pagou pra ele? Ele te pagou? Pagou! Você sabe como é que é esse ramo, mas ele pagou. Ele paga. Ele é maravilhoso. Ele tira do bolso quando dá tudo errado, mas ele paga. Né? E meu amigo amado, meu irmão pretinho. E pra mim foi uma emoção, porque eu tava no palco nesse dia e eu via ele assistindo o show muito emocionado. E aí eu falei, caramba, que maluquice, porque é muito louco. Eu sempre digo que no show o que me conecta com o público não é o fato de eu querer ser o Michael, porque eu não quero ser o Michael. Sim. E o público, eu acho que eles percebem isso. O que me conecta com o público é deles saberem que eu sou mais um. Sim. Eu sinto falta do Michael. Gente, olha, há de ter um fã milionário da Gretchen aí por esse Brasil afora. Eu tô produzindo um não longa duvido. da Gretchen. Quem quiser, entendeu? Me chama no direct que eu passo o número da conta. Rodrigo, você já sentiu a presença fortemente dele em algum momento, assim? Então, eu não sei. Porque é uma energia muito grande. Sim, é muito grande. Porque às vezes você imagina, sei lá, tem 2.000 e poucas pessoas cantando, dançando, emanando uma energia. E tem uma coisa que eu fiz uma vez no show, por acaso, e eu não consigo não fazer mais. Antes de Billie Jean, que é o momento do chapéu, eu jogo o chapéu. Como ele jogava em todo show. E aí teve um momento, não lembro, nos primeiros shows que eu peguei esse chapéu, parei embaixo do foco e me deu vontade de fazer uma oração. E eu fiz uma oração porque tava um show tão incrível. E eu parei o show e eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu sou só um cara aqui no Brasil com uma galera enorme na minha frente. Se você puder de alguma forma permitir que ele sinta, que ele receba isso, já vai estar tão bom. Por favor, deixe ele sentir o quanto a gente gosta. E continuei. E desde então, todo show, eu tenho que fazer as orações de Billie Jean. Então já aconteceu de eu estar no show e de ter músicas que são mais espirituais, no sentido de elevar mesmo a gente. E você sentiu uma energia. E já aconteceu de eu sentir uma energia de eu não conseguir falar, da lágrima vir e eu não conseguir cantar e ter uma impressão de que eu tô flutuando, assim, porque é uma experiência, o palco é uma experiência única. Por mais que você faça o mesmo show todo dia, o palco todo dia é diferente. E quando você se conecta de alguma forma, né, e as pessoas, elas são tão generosas comigo, os fãs do Michael, porque não é que eles se conectam e eles guardam. Eles querem fazer questão de mostrar que eles estão conectados comigo. Então, é uma energia muito inexplicável para mim. Você sabe assim. que acho que foi no ano de 94 que ele veio pro Brasil e a Madonna também. 93. 93, né? E aí eu tinha que escolher, ou um ou outro, porque eu não tinha dinheiro pros dois. E eu fiz a burrice de escolher a Madonna. Continuo fã da Madonna, adoro Madonna. Mas depois eu fiz vários outros shows da Madonna. Porque ela veio muito. Mas você não tinha como saber na época. Tem de convidado. Eu já fui show da Menino João, já fui show de Madonna de camarote. Fechei um patrocínio da Claro pro meu espetáculo dentro do camarote.
E enquanto a Madonna cantava, pra que eu tinha que ter ido no Michael Jackson? É que Mas ele veio agora uma de vez. 19 de janeiro, eu vou, Michael Jackson. Eu vou, meu amor. Que lindo, que lindo. É. Rodrigo, você conheceu o rancho, né? O Neverland. Conheci. Como é que foi isso? Pra chegar até lá, não foi uma dificuldade? Porque já estava fechado, né? Ele não era mais é fechado, desde que ele saiu de lá é fechado, não tem visitação. E era um lugar que eu sempre sonhei visitar desde criança. E na minha mente era um lugar impossível porque eu pensava, as pessoas gostam, sei lá, meu sonho é conhecer a Disney. Mas a Disney você Sim. compra o ingresso. Sim. Né? Você quer, sei lá, quero conhecer a China. Você compra a passagem, você conhece. A Neverland é a casa. Então você só conhece a casa se o dono te convida. Sim. Então eu pensava, não vou conhecer Neverland. E aí, esse ano, porque um cineasta conheceu o nosso show, se interessou em fazer um documentário sobre mim, ele soube, a gente falou que estava indo para lá conhecer, e eu fui para lá fazer uma viagem para conhecer, eu brinco que eu fui conhecer as portas. Então eu fui na porta. Então, Aqui era a porta do quarto, aqui é a porta da cozinha. Não, essa porta. Não, essa porta já seria a porta. Meu Deus, a porta do quarto. Não, eu fui assim, ó. Eu fui no portão de onde ele nasceu. Então eu fui naquele portão de onde ele nasceu e eu ficava pensando, caramba, nessa casinha. Sim. Nasceu um cara que incrível. E aí mudou minha vida, na verdade. Mudou minha vida, exatamente. Que nem eu falei, eu sempre falo, eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser um artista. Business, E eu falo, a minha relação com o Michael ela é de gratidão. Porque ele me deu um norte para minha vida. Eu amo o palco, a música, a dança. E eu digo que eu sou fiel a isso. Por ele, mas eu sou fiel a isso. Então eu estava tão feliz de estar nas portas, que eu estava essa porta. Fez foto em todas as portas. Todas as portas. Rodrigo? Aí no sábado esse cineasta pega e fala assim, olha Rodrigo, consegui. Segunda-feira você entra em Neverland. E foi muito engraçado, porque eu estava no carro. Eu estava no carro com o Hugo, que é um amigo nosso também, um anjo que apareceu na nossa vida. A esposa dele é Cíntia e a minha a Priscila. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiz assim. E eu devo ter feito uma expressão que a Priscila fez assim, o que aconteceu? Porque você sabe que né, é rápido. O que aconteceu? Eu falei, nada. Aí eu não sei como era a minha expressão. Eu vou além da porta. Que ela só virou pra mim e fez assim, minha mãe passou mal? Minha mãe tá passando mal? Eu falei, não. É que disseram que a gente vai entrar em Neverland. Aí ela já fez. Aí eu falei, mas não comemora. Que pode ter sido um trote. Eu falei, pelo amor de Deus, hoje é sábado. Ele falou que é segunda. Até chegar lá pode acontecer tanta coisa. Não comemora. Ai, que... Calma, porque era uma coisa tão além distante, da minha mente. E ele falou, você vai entrar, você vai conhecer Neverland. Um funcionário vai te levar, você vai ficar 2 horas. E eu falei, meu Deus, eu vou entrar em Neverland. Meu Deus, eu vou entrar em Neverland. Eu entrei, ao invés de ficar 2 horas, eu fiquei 4 horas. Eu conheci todos os cômodos. Eu conheci as estações de trem, eu soube de coisas que eu não sabia, que o Michael adorava, por exemplo, donuts, cheiro de donuts. Então ele tinha uma cozinha especial só para donuts. Conheci aonde era a sala de aula dos filhos, em tudo, cinema. Para mim, um dos momentos mais, assim, que eu não consegui conter foi porque eu entrei na sala de dança dele. E eu tenho vídeos dele dançando ali muitas vezes. E aí, nossa, Deus me livre, deve ser uma coisa... Então, você passou mal, né, Priscila? Ou só ele entrou? Não, ela entrou também. E assim, eu falava pra ela, eu juro, eu me lembro toda vez, eu fico emocionado porque eu falava pra ela, eu falava, bebê, eu tô aqui dentro, meu Deus, se isso for um sonho, pelo amor de Deus, eu não quero acordar agora porque eu vou ficar tão frustrado se isso for um sonho, porque eu não tô acreditando que eu tô aqui dentro. Porque é uma coisa que pra muita gente é besta, é só a casa. Sim. Mas pra quem é muito fã, o Michael falava, tem uma árvore na porta da minha casa que eu gosto de subir e compor. Aí ele falava, compus tal música. Então, você chegar e ver a árvore e falar, essa árvore existe. Sim. Então, você andar e olhar um gazebo e falar, foi ali que a Elizabeth Taylor casou? Sim, foi. O Michael foi o padrinho. Onde eu tô. Aí você fala, caraca, isso daí na minha mente era só uma... Qual dos maridos? Você consegue lembrar? Qual foi no final dos anos 80. Foi no final dos anos 80. Qual? Meu Deus, mas que foi maravilha. muito emocionante. Eu tive um namorado que ele fazia tudo por mim.
E sabe essa coisa de mulher burra que acha que tem que... Ai, amor! O amor, ele vem de várias formas. Hoje, eu com 44 anos, eu entendo isso. Mas eu era bem mais jovem. E ele fazia de tudo por mim. Então, a gente foi pra Cannes, numa viagem que a gente fez, ele me levou pra Cannes. E ele alugou a suíte que a Madonna só fica nessa suíte no Majestic. Aí ele pegou e me trouxe a chave e falou: vai dormir na cama da Madonna. Eu, como assim? Não, porque essa a Madonna só fica nesse quarto com uma grana. Aí eu deitei na cama, porque era muito doida pra Madonna. Eu falei, mas gente, eu não senti nada, não. Eu gastei uma grana, eu não senti nada, eu não entendi. Eu falei, você é tão fã mesmo da Madonna? Não senti nada, não. Ele rindo, brincando comigo, já lavaram muito as roupas de cama, então tem o cheiro da Madonna. E eu sou muito fã de Fernando Pessoa também. Então, o Marcos Paulo me levou uma vez em Portugal, que não foi ele que me levou pra Cannes, me levou pra Portugal e me levou pro Martinho da Barca, eu acho que é esse o nome do bar, que o Fernando Pessoa ficava lá fazendo os poemas dele e tal, e só sentava naquela mesa, e aí o garçom era um tirador de sarro, né? Um português tirador de sarro. Aí ele vinha e falava assim: ele só tomava café nessa xícara. João, aí eu senti. Aí eu lambia a xícara. Aí eu, Fernando Pessoa, toma café nessa xícara. E ele falava, ele só come nesse prato. Então eu lambia tudo. Ele morria de rir, o garçom. A gente foi lá várias vezes. Aí no último dia que a gente foi lá pra se despedir, que a gente ficou uma semana em Portugal, ele falou assim: olha, só a mesa é de verdade. Todo o resto era mentira. Puxa. Mas eu senti. Mas é muito maluco. Eu achava isso. que era o prato mesmo. Como, gente, quantidade de anos de Fernando Pessoa já não. Lá foi muito especial. Porque o funcionário que levou a gente trabalhou pro Michael a vida toda que o Michael mora lá. E ele ama o Michael até hoje. Ele fala do Michael, se emociona e tal. E aí, então, pra ele era uma coisa. Ele devia estar vendo minha alegria. Que ele falava, aqui na cozinha o Michael gostava de sentar aqui e ficava conversando com o pessoal enquanto eles trabalhavam. Ele sempre botava batata chips com molho e ficava conversando. Aí foi até engraçado que uma hora ele me levou na lavanderia. Eu falei, mas aqui? Duvido que Michael Jackson conheça essa lavanderia. Aí ele falou, não, lembra do chimpanzé, do Bubbles? Michael adorava lavar roupa do chimpanzé. Eu falei, nessa. Aí eu ficava no tanque. Aí você falou, eu lembrei disso, que eu ficava no tanque. O pelo do chimpanzé. Eu ficava assim no tanque, eu falava, ele lavou nesse tanque. Tanto é que teve. Você registrou tudo isso, não, né? Tudo. Tanto é que teve uma hora. Daqui a pouco, quando ficar muito rico, muito famoso, eu vou mostrar aqui. Demorou. Já tá no caminho, mas quando ficar mais ainda, quando chegar o momento do documentário, a gente vai mostrar. Eu sei que teve uma hora que eu falei pra ela, eles prepararam um café da manhã, foram muito simpáticos com a gente. Aí quando acabou, eu falei, Priscila, eu vou lavar a louça, porque isso é uma coisa inusitada. Eu lavei louça em Neverland. Então tem lá. Mas foi um dia muito incrível. Antes da gente começar aqui a conversa, enquanto você estava se preparando, eu te perguntei sobre a fragilidade dele, ao mesmo tempo que era uma potência, era de uma fragilidade. Parecia uma criança indefesa, né? E aí você concordou comigo no sentido de que essas acusações bizarras de que ele abusava das crianças, aquela coisa toda, ele que era uma pele de ovo, que dava pra ver que era de uma generosidade, de uma delicadeza, jamais, ao meu ver, eu sinto isso, que jamais esse cara teve a coragem de fazer maldade pra quem quer que seja. Ele era uma criança. Então você acha, Rodrigo, que esses acontecimentos influenciaram para essa depressão, para eliminando e se entregando? O pessoal que trabalhou com ele fala que ele não se recuperou. Ele não se recuperou disso. E era uma coisa, como você falou, muitas vezes ele disse que o ramo artístico te obriga a criar a pele de rinoceronte. O ramo te obriga. Sim. Só que no fim, depois disso, ele falava que ele não suportava mais. Que ele falava, não aguento mais. Porque é uma pessoa que, assim, hoje eu pude já conversar com muita gente que trabalhou com ele. Desde pessoas que trabalhavam para ele na casa, até músicos, produtores, eu tive essa oportunidade. Inclusive o seu diretor já foi coreógrafo dele. O Lavelle Smith trabalhou com ele por 21 anos. E assim, não existe uma pessoa, e eu falo assim, músico, bailarino, diretor, engenheiro de som. Geralmente são pessoas que têm queixas do patrão, né? Sim, engenheiro de som. Aí você vai, o governante lá, a pessoa que governa lá, dirigia Neverland, a pessoa que coordenava os empregados,
nenhuma dessas pessoas Tinha queixa. tem queixa. Todos eles em comum falam do quanto ele fazia questão de ser amoroso. E isso é uma coisa que eles falam. Isso é uma coisa tão... Não fazia... Eles Ele dizem mostra isso no documentário. que não fazia, às vezes, sentido com a vida e com quem ele era. Porque às vezes era um inferno, mas ele fazia questão de ser amoroso, assim. As pessoas têm preconceito com a palavra cover, Cover, né? Que foi... teve o nome divulgado no site oficial, né? Foi, do Michael na Jackson. época foi. Tem outros, em outros países que também fazem esse mesmo trabalho sim. que você faz. Você conheceu Tem. algum? Eu sou amigo de praticamente todos no mundo inteiro. Quem é o mais foda, assim, na sua opinião? Tem? Ah, Priscila falou que é ele. Ah, eu nunca ouvi falar. O Lavelle, ele já me botou em muitas brigas. O Lavelle? O coreógrafo do Michael. Porque nesse sentido. Quando ele veio pra cá já algumas vezes, a gente já fez show junto no México, no Chile. Enfim, a gente viaja com o show e ele já veio pra cá. E quando perguntam pra ele, mesmo quando eu não tô com ele, às vezes ele tá, sei lá, no Japão, dando um workshop no Japão, aí fala, imitadores, existem muitos, quem é o melhor? Aí ele fala, Rodrigo Teaser. E eu falo pra ele que é uma graça ele fazer isso. Mas que isso gera uma briga também, porque internet é terra de hater, né? Mas se o cara não interessa, o cara trabalhou 20 anos com o Michael Jackson e agora dirige o seu show, ele não iria dirigir o seu show se você não fosse o melhor. Ele fala isso toda vez. E aqui vez. a gente tá falando de um paulista com sangue nordestino. Vocês já viram Sim. um nordestino entrar por dentro? Eu nunca vi. Eu nunca vi. É bem isso. Ó, então eu vou trazer a dona da banca daqui a Sim. pouco aqui e eu vou pedir que você, né, venha antes, teaser. Por que, Rodrigo, teaser? Sim. Porque... Isso é uma curiosidade minha. Sempre que eu via as pessoas falarem do Rodrigo Teaser, por que porque teaser? teaser, né? Todo mundo usa o teaser como uma, né, aquela chamada, aquela Sim. publicidade. E o Michael sempre teve os teasers do seu álbum. E em 95 tem um vídeo que ficou muito famoso dele, que na ocasião, inclusive, se tornou o vídeo mais caro da história, que ele tinha uma estátua, lembra? Uma estátua gigantesca. Sim. E os soldados marchando e tal. E esse teaser, ele botou o nome de teaser. Então, o teaser se chamava Teaser. E tudo relacionado a esse projeto ganhou o nome Teaser. Então, a roupa que ele usava era Teaser Jacket. Que Teaser você também usa no show. Que eu uso no show é o figurino que eu abro o show, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu nome. E aí tinha uma rotina de dança militar, que se tornou Teaser Routine. Então, tudo se tornou esse nome. Na época, pouco tempo depois, lançaram lá, uns anos depois, lançaram o ICQ, né? Sim. Que era pra conversar na internet. E aí quando eu resolvi entrar, quando eu pude entrar, todo mundo já tinha resolvido botar o nome, os fãs do Michael botavam o nome deles e uma música do Michael. E não sobrou música pra mim. Só sobrou o teaser. Aí as músicas que sobravam pra mim, eu falava, não dá pra eu me chamar Rodrigo Billy Jean. Mas é o teaser que leva as pessoas até o show, né? Um bom teaser, ele resolve tudo, ele é o cardápio. Antes de você se desnudar, você vai fazer para os seus fãs aqui, para os fãs do Na Lata, né, os nossos seguidores, um pouquinho da sua música predileta. Tá. Man the Mirror é a música predileta dele. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn out the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. Agora você vai tirar o Michael Jackson e vai vir... ele sente muito. Né, porque vai mudar, vocês vão ver. Mas eu tô muito feliz de você pedir isso, porque é uma oportunidade de eu mostrar quem eu sou por trás disso aqui. Também, porque senão daqui a pouco você vai ter que ficar assim, dá trabalho ficar assim 24 horas. Então, vamos fazer a foto, né, João? Daqui a pouquinho o Rodrigo volta
De Rodrigo, quando não é teaser, é Rodrigo? É Rodrigo Teaser mesmo. É Rodrigo teaser, pelado, é Rodrigo teaser vestido de Michael Jackson, Rodrigo teaser full time. E vem com a Priscila, porque eu quero descobrir umas coisinhas do Rodrigo. É a Priscila que vai contar, tá? Estamos de volta com Priscila e Rodrigo. Rodrigo de Rodrigo. Sim. O Rodrigo teaser, mas esse é o Rodrigo. Rodrigo, tem muita diferença, assim, de energia, inclusive? Quando você tá de Michael e quando você tá de... Eu acho que tem. Porque eu não sei explicar, mas eu não consigo... Eu acho que eu não me comporto igual quando eu tô de Michael, quando eu tô maquiado, com figurino. Eu não sei se o figurino me coloca numa postura mais próxima da dele, mas eu sinto diferente. Eu me sinto diferente. Priscila, 39 anos, na mesma idade do Rodrigo. Estão juntos há 17 anos. 17 anos. Nunca tiveram tempo nem de fazer filho. É verdade. Vocês brigam muito? A gente briga, mas as Não é nossas... muito. Não é muito, mas as nossas brigas são de trabalho, é de show. É decisões que eu quero tomar que ele não concorda e vice-versa. A produtora e o artista. Eu sei bem o que é isso. É um caos. Mas é melhor do que briga por traição. Ah, sim, com certeza. Briga por pensão. Maravilhosa. Com certeza. Me diz uma coisa, e as fãs assanhadinhas, assim, tem sempre muitas que avançam o sinal? Tem. Na verdade, assim, eu acho que tem fãs que me conhecem e me respeitam. Mas sempre tem as fãs assanhadas. Mas eu tenho sorte, porque as que me conhecem e me respeitam, elas são os meus olhos. Então, elas me falam. Elas cuidam pra Elas você, cuidam. né? Mas faz parte. Você é muito ciumenta? Eu acho que não. Eu acho que é um ciúme normal. Eu não tenho nenhum problema quando as fãs gritam e abraçam ele depois do show, porque ele atende todo mundo pra foto. Até porque a gente vê quando é uma coisa de fã e quando é uma coisa maldosa, né? Também, com certeza. Que a mulher sabe. Sim, mas mesmo aquela que é maldosa, eu fico, beleza, faz parte do show. Quando a gente volta pra casa, que aí fica chamando no Instagram, aí eu já não gosto. E ele é um homem de Instagram, vê tudo. Olha lá, hein, suas Mas tem muita coisa que mas tem muita coisa que ela que vê. arretada. Tem muita coisa que ela mesmo vê. Ela tem mesma muita vê. coisa que eu falo pra ele. Ó, não gostei dessa menina. Ele, imagina. Aí daqui em 2 meses eu falo, tá vendo como eu não gostei? Falei a verdade. Eu sabia. Eu sabia. É bem Na isso. primeira vez eu falei, calma, você tá vendo. Tá Na segunda eu falei, Amor, ela tá me querendo mesmo. calma. Aí Real. hoje quando ela fala, olha, eu já falo, tá aqui. Faz o que você quiser, Foi tipo, ela. Porque vi. eu não vou apostar de novo. Porque... Eu nunca nem vi, né, Rodrigo? Você tava aqui cantando e ela tava ali, eu fiquei observando, ela tava babando. É uma fã número 0. Né? Muito orgulho, né? Muito orgulho. E nós nos conhecemos, eu nem fã do Michael era. Virei fã do Michael, claro, por causa dele. Eu conheci ela num evento. Ela tava de Marilyn Monroe. Mentira! Eu viro uma Marilyn também. João, a gente já brincou aqui, já fez fotos de Madonna, e podia... Cadê a peruca pra Marilyn? Um rosto belíssimo. Obrigada. Não tem planos de ter bebê daqui a pouco? 17 anos. A gente pensa Tem depois tempo dispensa. Tem tempo pra furufunfar, gente? Tem. Furufunfar, me senti quem? Você não sabe agora, sei lá, uma bem velhinha, né? Furufunfar. Tem tempo de... Isso aqui não é a cama da gata, gente. Tem tempo de fazer amor. Tem tempo de namorar, sempre tem. Nem que seja entre um show e outro. Tem que ter. Sempre tem. No camarim, aquela coisa rapidinha. Não, no camarim ela é séria com esse negócio de camarim. É, ela acha eu que sou não. Que já é a preocupada. produtora chata. Né? Gente, a produtora chata. Aí não, aqui eu não sou da esposa, sou da produtora. Eu falo, caramba. Mas nunca rolou de levar o Michael Jackson pra cama? Nunca. Não. Nunca rolou. É ruim de eu perder essa oportunidade. Eu ia levar o Michael Jackson pra cama assim. Nunca rolou. Não teria, não rola. Não tem tesão. Não tem. Não tem. Qual foi o momento mais dramático, assim, de vocês dois? Pra relação, na carreira, algum momento difícil que acabou afetando na relação? Ou nunca teve isso? Sempre muito parceiro, muito junto, vamos que vamos? A gente é sempre muito parceiro, sempre. Mas tem um momento dramático que a gente ficou
muito triste e é uma coisa que a gente perdemos a oportunidade. Ele foi chamado para se apresentar para o Michael em comemoração aos 30 anos de carreira do Michael Jackson. Foram escolhidos 4 covers sósias no mundo. Ele representaria a América Latina. E aí a gente foi lá, bateu ali patrocínio, Ela conseguiu passagem e patrocínio, tal. conseguiu tudo. E ele não conseguiu o visto. Ele foi para 2 entrevistas e aí negaram o visto. Então aquilo foi arrasador, assim. maldade. Eu não querendo demonstrar que eu também estava arrasada, porque Como ele ser humano é aos malvado, prantos, né? e não conseguiu o Esses visto. gringos, eles são muito E a resposta na ocasião... pedantes. a resposta na ocasião foi... Porque assim, na primeira entrevista eu Tá na levei... cara que era uma coisa que Eu ia levei- lá e ia voltar. Não, e com assim, certeza. eu levei o convite da produtora se responsabilizando. E na primeira entrevista eu não levei tanto material. Acho que eu não teria me recuperado Na nunca desse choque. segunda, eu levei o convite, onde ia ficar, horário de ensaio, horário de... tudo. E aí eu nunca vou esquecer, nessa ocasião, porque era o meu tempo, era o meu deadline, eu não teria, Eu não mais, teria tempo mais tempo pra pra uma nova terceira entrevista. entrevista, não dava tempo. Eu ia nado pelo México. Ele virou pra mim e ele falou, olha, eu não sei como você vive aqui. Ele falou bem assim, eu não sei como você vive, não sei qual vida você leva, mas eu sei que independente disso, se você fizer o mesmo lá, você vai viver melhor. E o risco é todo meu. Se eu deixar você entrar e você sumir, a responsabilidade é minha. Aí ele falou, Que louco. não tenha, não, Que te- psicopata. não guarde raiva de mim, mas eu não Imagina. posso. Não, querido. Eu não posso que te nem dar. te conheço, nunca nem te vi, já te odeio. Ele falou, não guarde, eu não vou poder te dar. E me negou. E aí, puxa vida. Aí, Na ocasião, a gente tava até... Quando eu uma liguei, bad, né? Sim, quando eu liguei sim, pra foi. falar pra moça, eu não conseguia falar. eu não conseguia falar pra produtora de lá que negaram o visto E pela aí- segunda vez. Aí à noite do evento, maldade. acompanhando na internet e vendo os outros 3 meninos, não teve ninguém da América Latina, teve um buraco. Que ele fala, podia estar ali os 3 com foto com o Michael. Os 3 Até conheceram, hoje, mas- dançando pro João, Michael. A base de Rivotril. Até hoje. Então eu acho que é a maior frustração nossa junto, digamos assim. Porque o Michael partir, né? O Michael, ele se foi. E isso é uma coisa que eu não tenho o menor... Eu adoraria ter o poder de alguma forma intervir, mas eu não tenho. Mas essa história, pro resto da minha vida, eu vou saber que por causa de um carimbo, Você eu não conheceu pude ele. olhar pra ele e falar, obrigado. Mas agora entramos livremente de cabeça Graças erguida. a Deus, cabeça erguida. A minha predileta é Billie Jean. Billie Jean, é um clássico. Canta um um dos pouquinho momentos pra mais altos gente. do show. Canta um pouquinho pra gente fazer o nosso bate-bola, que já Tá. tem, gente, 1h40. Ai, meu Deus! Nossa. Billie Jean é assim, That she was more like a beauty queen from the movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who danced on the floor and round. She said, I am the one who danced on the floor and round. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Uhul! Bate-bola, um sonho. Um sonho é ter minha carreira autoral. Um medo. A envelhecer. Nem fudendo. Qualquer Eita. coisa que eu me sinta me vendendo. Eu não aceito. Uma lembrança. Meu pai. Meu pai já se Faleceu? foi, faleceu. Uma lembrança do meu pai. Uma lembrança boa, Uma né? lembrança boa. Uhum. Na lata. Eu gostaria muito que as pessoas aqui no Brasil, elas tivessem um pouco mais de cuidado com aquilo que elas consomem, com aquilo que elas passam adiante. Porque às vezes a gente vê que a gente tem tanta coisa boa e tem tanta gente batalhando e às vezes essa coisa do passar adiante acaba sendo uma coisa tão fútil, tão rasa. Se você gosta de um artista, se você gosta do que ele faz, cobra. Não permita que ele te venda qualquer coisa, que ele te Mal apresente feito, qualquer coisa. A sua atenção vale dinheiro. O seu dinheiro vale muito, o seu aplauso vale muito, o seu like vale muito. Então eu cresci acompanhando um Não artista gastar com qualquer que coisa. dava Sim. o sangue. Ele já estava no nível máximo, ele continuava dando sangue. E eu penso que isso é uma coisa que
é o meu norte, é o meu Ele modelo. estava prestes a morrer, na verdade. E né? dava E o fazendo com máximo. um profissionalismo ímpar. Então, eu gosto de gente de verdade. A gente ficou feliz demais com o convite de estar aqui, porque você é de verdade. É de verdade, E a gente é. gosta de você, e a gente torce por você. E eu queria que as lindo. pessoas fossem mais atentas a isso. Porque é muito fácil vender uma coisa falsa para as pessoas. É muito Porque fácil as pessoas, maquiar. elas compram... Maquiar uma coisa, maquiar uma voz, maquiar tudo e falar, olha que perfeito. Sim. É. E se 1 milhão de pessoas forem pagas para falar é perfeito, outros uma tantos verdade. Uma acreditam verdade, que é perfeito. Sim. Então, se você desconfia que não é perfeito, desconfie, vá atrás e cobre. Que lindo, que na lata diferente. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, viu? Eu não vejo a hora de chegar dia 19 de janeiro. E eu quero ver você em Nova York. Anotem dia e hora. Meu desejo, e tenho certeza absoluta que isso não é impossível. Assim como o Michael foi o primeiro que você acabou Sim, de dizer a primeiro. fazer o Super Bowl. Tenho certeza que ainda irei de lhe ver no Super Bowl. E eu vou pessoalmente, gente. Eu vou fazer a história e falar chupa Brasil. Ó, cachos de cinema Ai, da adorei. Embeleze. Com esse cabelo cacheado lindo, maravilhoso. Você vai Obrigada, amar. obrigada. Shampoo, condicionador. E esse aqui, você não é vegana não, né? Não. Porque se for, tem a linha vegana. Não, eu não sou também. vegana. A Embeleze não faz teste com animais. Nem vegetariana. Nem vegetariana. E esse creme aqui de tratamento da Novex também, cacho de cinema. Ah, maravilhoso. Você amei. vai amar. E eu uso, tá? Oba, eu obrigada. uso porque se já tivesse dado merda no cabelo, eu já teria arrumado outra marca pra divulgar. Obrigada. Tá? Então, isso aqui você vai gostar também, depois me fala. Meus amores, curta, se inscrevam, compartilha aquela velha lenga-lenga de sempre. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar esse bate-papo aqui com o Rodrigo Tizzi, com a Priscila. Muito sucesso pra você. Obrigada, Nos pra vemos, você também. dia 19 de janeiro. Feliz Ano Novo, Feliz Pra você Natal. também. Um ano Porque, cheio gente, de realizações. Um ano cheio de realizações, que é o que a gente merece, porque a gente batalha. Sim. E a gente corre atrás. E essa entrevista legendada, gringalhada. João, como é que vão traduzir o gringalhada? Foda-se, civil. Gringalhada. Não é assim não, amor. Chamar pra reunião e achar que vai pagar qualquer troco e vai ficar, não, tá? Agora tem que desembolsar a grana pra levar ele. É isso aí. Beijo.